Meu nome é Eric Alencar, eu sou analista de requisitos aqui na Superintendência de Informática da UFRN e hoje vou apresentar para vocês o módulo de compras. Bom, o módulo de compras ele tem como funções principais permitir o cadastramento dos processos de sua instituição, assim como o gerenciamento destes. Para tanto, ele dispõe de recursos onde as requisições feitas pelos usuários do sistema são cadastradas e são utilizadas, pois elas servem para alimentar o escopo desses processos. Além dessas requisições, a gente tem uma parte onde são feitas a gente tem todo aquele trâmite da data de abertura do processo, o cadastro das propostas dos fornecedores, assim como o julgamento destas. Isso, em resumo, é o objetivo principal do módulo. Esse é o resumo dele. Porém, nós veremos detalhadamente como isso é posto em prática no fluxo que eu irei realizar agora. Para tanto, inicialmente nós temos que abrir uma requisição para compras. Essa requisição ela pode ser cadastrada aqui via portal administrativo mesmo, aqui no item de material serviço, onde temos outras opções também como requisições de almoxarifado, requisições para os materiais que já estão em processo vigente também de registro de preços. Mas no nosso caso será aqui no item de compra. Nós podemos clicar em cadastrar uma nova requisição. Inicialmente o sistema trará 3 opções para o usuário, que seria para cadastrar uma requisição da modalidade que não compõe registro de preços, uma requisição para novo registro de preços e uma requisição para importação. Aqui, por exemplo, eu vou acessar o caso de uma requisição para um novo registro de preços. Inicialmente teríamos que definir o grupo de material ao qual vamos solicitar. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui para o grupo 5235, que é o grupo que é composto pelos equipamentos de processamento de dados. O sistema indicou uma mensagem de que não está podendo ser solicitado esse material, porque não temos um calendário para compras aberto. O que é um calendário para compras? É uma maneira que o gestor tem de ter controle sobre a quantidade de requisições e os períodos em que elas podem ser cadastradas no sistema. Para tanto é simples, nós devemos ir até o módulo de compras. O usuário que tem um papel de gestor de compras, ele deve acessar esse caso de uso aqui, o da primeira aba, que é a de compras. Ele vai acessar a opção de cadastrar esse calendário. Ele vai definir que essa requisição é para um novo registro de preços. Ele vai ter que definir uma denominação para esse calendário, por exemplo, eu vou colocar como sendo compras para maio. O gestor vai ter que definir também uma data de início, ou seja, um momento no qual a partir dali para frente esse calendário vai estar aberto e os usuários vão poder requisitar normalmente. E vai ter que estabelecer também um limite para esse calendário, que vai ser o momento ao qual depois dali não vai poder mais ser cadastrada a requisição. Vocês devem indicar também o mês de referência e, se for preciso, vocês podem indicar um grupo de material ao qual essas requisições vão estar habilitadas. Por exemplo, se eu cadastrar aqui o calendário para o grupo 5235, que foi o que eu utilizei antes, só serão permitidas requisições para esse grupo. Porém, se eu deixar esse campo vazio, o que acontece? O sistema vai identificar como sendo um calendário geral, ou seja, ele vai ter validade para todos os itens de todos os grupos. Ok, eu cadastrei como sendo geral. Nós vamos retornar agora ao portal administrativo. E no caso, essa visão que eu estou mostrando no portal administrativo, ela seria a visão que o usuário comum do sistema tem quando vai fazer uma requisição.
Vou setar novamente o grupo 5235. Eu vou, por exemplo, buscar o item notebook. O sistema vai retornar todos os materiais que estão cadastrados, que possuem essa denominação. Esses itens que estão em verde, eles estão destacados porque eles já fazem parte de um registro de preços, ou seja, se o usuário está pensando em requisitar esse material, é mais prático ele acessar o caso de uso de solicitar material em registro de preço e fazer direto a solicitação de material que já está em processo vigente, não fazer uma solicitação que ainda vai gerar um processo. Seria algo mais prático. Eu vou ter que selecionar o item que eu quero. Eu defino as quantidades do material. Tenho que definir a finalidade também para que ele está sendo solicitado. Pronto, eu adicionei ele. Aqui nessa minha lista, como vocês podem ver, que na verdade ainda não é uma lista, mas ela vai crescer à medida que eu for buscando e adicionando materiais desse grupo. Aqui você pode compor ela por N itens. Você vai buscando e adicionando. Aqui para o meu exemplo eu vou adicionar apenas esse. Pronto, aqui no final nós temos a confirmação das informações do material, da minha requisição no caso, e também a listagem dos materiais que eu adicionei. Eu posso fazer alguma observação se eu quiser. Aí nesse caso, aqui abaixo, nós temos algumas opções, que seria a de gravar requisição e a de gravar e enviar. Se eu gravar requisição, essa requisição ela não é enviada para o gestor de compras. Ela vai ficar salva com o usuário, que é para que ele possa, em um momento posterior, alterar ela, inserir outro material. Ele identificou que está precisando de outra coisa, ele vai lá, adiciona, e quando ele enxergar que ele já estiver seguro de que nela tem tudo o que ele quer realmente, ele pode fazer o envio para o gestor. Aqui nesse caso eu vou gravar e enviar. Pronto, ok. O sistema ele gerou uma numeração, que é o código da nossa requisição, a identificação, como eu vou poder buscar ela para saber como é que ela anda, qual o status, se ela já está sendo atendida, ou caso ela tenha alguma complicação, eu possa consultar. Eu vou salvar esse código. Ok. Aí a partir desse momento, nós já podemos entrar na etapa que é feita pelo gestor de compras. Isso é feito no módulo também, assim como eu cadastrei o calendário. Ok, aqui no módulo, nessa primeira aba mesmo, a aba de compras, nós temos inicialmente as opções de cadastrar processo e de analisar demandas. No caso, são as demandas pendentes que ficam destacadas aqui, nesse item. Eu posso cadastrar um processo sem realizar essa análise, porém, nós não recomendamos por uma questão organizacional. Se eu for, nesse caso de uso aqui de analisar a demanda, fica mais fácil entender o que está sendo realmente necessário na instituição, como o que eu também vou trabalhar nos processos, o que eu vou realmente adicionar. Nesse caso, acessaríamos esse primeiro item, que é para fazer análise de requisições em registro de preço, que é o caso da nossa. Ok, o sistema nos encaminha até uma tela onde eu posso enxergar as requisições separadas por grupo de material. Ele nos traz alguns filtros também para realizar a consulta de requisições específicas. No caso, eu vou buscar pela data de hoje para encontrar minha requisição. Ok, encontramos nossa requisição. Aqui nós temos algumas opções, como, por exemplo, eu quero saber detalhadamente o que é que tem no corpo dessa requisição. Eu posso clicar nesse ícone da lupa. Eu poderia também estornar essa requisição, caso eu enxergue que ela, de certa forma, está problemática, que ela não vai ser necessária para compor nenhum processo. Eu poderia, além disso, também retornar essa requisição para o usuário, que seria nesse item da seta,
que isso faria com que ela fosse retornada para o usuário que a cadastrou e o gestor poderia colocar uma justificativa do retorno, por exemplo, indicando que faltou algum item ou que a requisição não está clara o suficiente. Dessa forma, o usuário pode refazer sua requisição e a enviar novamente para que o gestor possa estar utilizando ela em um processo. No nosso caso, nós vamos clicar em analisar. O sistema nos encaminhará para a tela onde eu posso ver os detalhes da requisição, assim como os materiais que estão incluídos nela. Ele vai fazer uma listagem, né, desses materiais. Nós temos a opção aqui de detalhar a especificação dele, que pode ser visualizada nessa seta verde. Aqui no caso, tudo que o gestor terá que fazer é selecionar o material que ele quer adicionar no corpo do processo. No caso, ele vai marcar como analisado. Isso automaticamente vai gerar uma mudança nesse item quando ele retornar para aquela tela de listagem das requisições, pois nós vamos enxergar se uma requisição já foi totalmente analisada ou se ela foi analisada parcialmente. Como podemos enxergar isso? Nós vamos retornar lá para o caso de uso. Vamos buscar novamente pela nossa requisição. Após fazer a consulta, o sistema vai retornar a requisição em questão. Podemos notar que agora ela possui um indicador aqui azul, que quer dizer que todos os itens dela já foram analisados, que no caso foi somente o material que a gente requisitou. Aqui acima existe a legenda, né, referente a esses status que ela pode ter. No nosso caso, aqui já está tudo ok, nós podemos continuar. Pronto, uma vez que o gestor ele já fez totalmente a análise dessa requisição ou destas requisições, ele vai ter que se encaminhar para o caso de uso e cadastrar o processo, que é o que ele vai fazer. Ele já tem em mente quais requisições ele vai utilizar, ele vai buscar por elas durante essa fase, essa etapa de cadastro, ele vai adicionar cada uma delas para compor o corpo do processo. Como é que isso acontece? A gente vai ter que acessar esse caso de uso aqui agora, de cadastrar processo de compra. Vamos definir como tipo de compra material, indicar que vamos trabalhar com requisições de registro de preço, aqui abaixo. Ok, o sistema nos encaminha para uma tela onde a gente vai fazer novamente uma busca por essas requisições. Vamos buscar pela requisição que estávamos usando anteriormente, indicar aqui o número dela. Eu faço a consulta, o sistema vai me retornar aqui, ok, o item que está contido na requisição. Se essa requisição tivesse 3 itens, os 3 seriam listados aqui. Ou seja, essa busca na hora de cadastrar o processo, ela tem como base os materiais, porque aqui o gestor vai definir quais materiais vão realmente compor o processo. Aí o que acontece? Vamos selecionar esse material. A quantidade para compra, ela não precisa obrigatoriamente ser a quantidade que o usuário demandou. Pode ser uma quantidade menor, caso o gestor identifique isso, que não é necessário realmente todo aquele montante de material. Vamos inserir esse material agora. O sistema retornou uma mensagem de que ele foi inserido, ok. Vamos agora prosseguir com as próximas etapas do cadastro. Eu vou ter que definir aqui agora qual o tipo de processo que vamos trabalhar. Eu vou indicar que vai ser uma licitação, que é a categoria para registro de preço. Vamos indicar que é um pregão. O sistema automaticamente ele já traz aqui algumas informações preenchidas, como o número do processo. Isso ele pega com base nos últimos processos cadastrados. Ele identifica que já existem processos anteriores a esse número. No caso, seria o pregão 55, 2017, assim como 54, etc. Vamos prosseguir novamente. Teremos que indicar aqui a unidade de destino do processo. Por exemplo, eu vou colocar aqui como o próprio setor de compras. Ok.
indiquei a unidade de destino do processo, agora eu vou descrever o assunto detalhado dele. Eu posso, por exemplo, aqui eu vou colocar como teste, vou pular essa informação. Aí aqui novamente o usuário tem duas opções. O gestor ele pode tanto gravar esse processo, ou seja, ele vai manter ele salvo com tudo que ele fez. Ele vai guardar as informações dos itens que já foram cadastrados, que já foram inseridos no corpo dele, assim como totais, quantidades, etc. Aí, se ele optar por gravar e enviar, automaticamente esse processo ele é criado e é enviado para o setor de licitação, que no caso é aqui no próprio módulo de compras. Só que as permissões são diferentes. Para poder acessar as funcionalidades da licitação, o usuário precisa de papéis específicos para isso. No nosso caso, vamos realizar o envio. Esse meu usuário ele já possui os papéis tanto para compras quanto realizar o manuseio na licitação. Ok, o sistema ele gerou aqui o código de processo que é gerado também no protocolo do CIPAC. Ele gerou aqui uma identificação específica com base na modalidade número e ano. Eu vou trabalhar aqui a partir de agora com esse código, pois é uma forma mais fácil, mais prática de se trabalhar. Vamos retornar aqui agora. No caso, esse processo ele já foi enviado, ou seja, ele agora está nas mãos do gestor de licitação, da comissão de licitação da sua instituição. Aí o que acontece? Nós precisamos, a partir desse momento, definir inicialmente a data de abertura desse processo, que será o momento no qual ele vai começar a passar a ser válido, ou seja, ele vai poder receber propostas, etc. Só que no caso nós também teremos que fazer o envio do arquivo de edital, que é feito aqui nessa funcionalidade. Bom, vamos primeiro fazer a definição da data da abertura. Por exemplo, eu vou realizar aqui a consulta pelo nosso processo. Eu vou definir que esse processo vai abrir... Ok, eu vou colocar como sendo hoje mesmo. Eu vou definir uma data um horário retroativo, que é para indicar que ele já está aberto. Vou definir como sendo meio-dia. Ou seja, eu estou querendo dizer que desde o meio-dia esse processo já se encontra aberto. Cadastrei, ok. Nesse caso, eu indiquei a data de hoje e um horário retroativo. Então, a partir desse momento, o processo já se encontra ativo. Agora, se eu tivesse colocado uma data e horário posterior, o sistema ele ficaria constantemente verificando quais os próximos processos a serem lançados, como abertos, no caso. Eu vou acessar aqui a funcionalidade de enviar arquivo de edital, apesar dela não ser necessária nesse caso. Isso pode ser feito como? Vamos acessar aqui, fazer a busca pelo nosso código do processo. O sistema identificou o processo, ele retornou aqui. Eu vou ter que acessar os detalhes desse processo. Ele vai me dar aqui uma opção, enviar arquivo de edital aqui abaixo. Ele mostra os itens que foram adicionados também no processo. Bom, aqui na tela de envio de arquivo, nós temos a opção de descrever uma informação sobre esse edital, caso seja necessária. Temos a opção de fazer o upload do arquivo, no caso seria nosso arquivo em PDF, para que ele fique disponível no portal público do CIPAC, onde os fornecedores eles vão acessar esse edital, vão ver quais itens estão sendo demandados pela instituição. E nesse caso eu não vou adicionar um arquivo. Eu vou retornar aqui na nossa tela de licitação. Uma informação importante. Após o momento da abertura do processo, esse edital ele é automaticamente removido do destaque no portal público. Ou seja, se eu definir o meu processo como tendo data de abertura no dia 10 de maio, por exemplo, o que aconteceria? O edital seria publicado no portal público e quando ele tivesse data de abertura realizada, esse edital ele seria removido com base nessa informação que o gestor preencheu lá
no caso de uso de cadastrar, de definir a data de abertura do processo. Ok. Temos agora que cadastrar as propostas do processo. O processo, teoricamente, já está aberto. Nós definimos uma data posterior, na data e horário. Vamos agora buscar por esse processo, novamente, pelo código, como eu falei, que é mais simples de se trabalhar. Inicialmente, o gestor vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que definir a quantidade de dias, né, que é o prazo para entrega, aceito pela instituição. Ele vai ter que colocar também um prazo de validade para essas propostas. Em seguida, teremos que buscar pelo fornecedor que vai dar uma proposta em cima de um item. No caso, eu vou poder fazer a busca pela razão social, que fica mais simples de se trabalhar. Eu vou, por exemplo, buscar um fornecedor de teste mesmo aqui. Eu vou selecionar esse primeiro fornecedor que ele encontrou, que é o Teste Sinfo. Vou indicar que ele quer fazer uma proposta, no caso vai ser a primeira proposta. Se eu tiver dúvidas quanto ao número da última proposta, eu posso consultar aqui nesse item acima. Eu vou ter que indicar o item também, o número do item no processo, que no caso é um código que é atribuído automaticamente com base na ordem alfabética dos itens que eu incluí. Se eu tiver dúvida também quanto a esse código, eu posso buscar aqui nesse item, visualizar itens do processo. Eu indico que deve ser feita a busca. Aí agora o gestor ele tem que indicar o valor que a proposta tem como base. Por exemplo, eu vou colocar aqui os mesmos 1.600, que no caso é o valor da última compra do material. A marca, por exemplo, eu vou colocar... Ok, eu defini aqui a marca, eu mando inserir essa proposta, aí eu tenho aqui a opção de concluir, ou seja, eu estou dizendo que esse fornecedor já teve todas as propostas cadastradas. Aí eu posso continuar cadastrando novas propostas de outros fornecedores. Eu posso finalizar simplesmente. Eu vou finalizar, ou seja, porque eu já cadastrei todas as propostas que eu queria. Quando eu finalizei, eu não disse que isso é definitivo. No caso, eu finalizei, mas eu ainda posso novamente retornar aqui, nesse caso de uso de cadastrar propostas, e remover algumas propostas que eu já cadastrei, posso cadastrar outras também. Nesse caso, eu vou retornar aqui no módulo e vamos acessar agora o caso de uso do julgamento de propostas, que ele é feito aqui nesse item. Ele funciona da seguinte forma. Vamos buscar novamente aqui nosso processo, primeiro. Ele funciona da seguinte forma. Esse julgamento ele pode ser feito automático, no caso do usuário simplesmente optar por prosseguir, no caso aqui continuar. Se eu confirmar aqui nessa tela, eu já estou indicando que o fornecedor que teve a melhor proposta vai ser tido como ganhador. Vou retornar aqui. E essa decisão de quem vai ser o ganhador ela pode ser realizada também manualmente, por meio dessa opção aqui, julgar manualmente. Que no caso, eu vou ter que apenas indicar se aquele fornecedor em particular ele foi o ganhador ou não. Aqui no nosso exemplo, eu só tenho esse fornecedor, porque eu só cadastrei uma proposta, mas de acordo com a quantidade de propostas, isso implicaria na quantidade também de fornecedores aqui, abaixo desse, que eu poderia indicar aqui nesse item. No caso, eu vou deixar como está, porque ele é o único fornecedor. Ok, isso, depois que eu escolhi aquela opção, eu confirmei, isso já marca aqui que esse item tem um fornecedor que foi que foi selecionado de forma diferenciada. Quando eu mandar continuar e confirmar, ele vai levar em consideração o fornecedor que eu indiquei. Ok, nós confirmamos aqui a nossa operação e a partir de agora o processo já encontra-se como julgado. Ou seja, a partir de agora eu vou precisar apenas homologar a ata desse processo para que os itens dele fiquem disponíveis no portal administrativo. Isso é específico para essa categoria aqui, que é o pregão. No caso, que está englobado em um sistema de registro de preços. Ou seja, eu vou ter que homologar a minha ata agora do processo
para que a partir desse momento os usuários possam cadastrar requisições para esses materiais que estão contidos no processo. Para tanto, primeiramente eu vou ter que homologar essa ata. Eu vou ter que acessar aqui o módulo de compras, registro de preço. Eu vou acessar esse item aqui, homologar ata. Vou ter que buscar novamente pelo nosso processo. Inicialmente eu vou ter que definir aqui a vigência dessa ata, que no caso ela não vai poder ser superior a 1 ano. Nesse caso eu vou colocar que ela tem validade a partir de hoje até o dia respectivo no ano de 2018. O usuário é que ele tem uma opção a mais também, que no caso de algum desses itens do processo, caso ele tenha uma vigência diferente do processo em si, eu vou poder indicar aqui, ó, selecionando sim, como algum item diverge da vigência global. Se eu continuar, ele vai solicitar que eu indique essa vigência do item, né, de cada item do processo. Nesse caso eu vou colocar como não mesmo. Todos os itens vão ter a mesma vigência que a ata. Eu confirmei aqui a operação agora. Aí, agora realmente a partir desse momento os usuários podem requisitar. Para exemplificar, eu vou acessar aqui o portal administrativo. Eu vou acessar aqui o item de material serviço novamente. Só que dessa vez eu vou acessar aqui via essa opção de solicitar em registro de preços. No caso, eu vou ter que solicitar via essa opção. Aqui nessa tela, o sistema ele nos retorna todos os processos de registro de preços que estão vigentes no momento. No caso aqui eu vou ter uma série de processos. No caso eu posso fazer uma busca também aqui acima. O sistema ele dá alguns filtros, né, algumas opções de filtros para que o usuário possa buscar materiais dentro desses processos. Eu posso buscar por título, pelo fornecedor também. Aqui, no nosso caso, eu vou selecionar o nosso pregão em especial. No caso, o nosso pregão seria o 56 de 2017. Eu vou selecionar ele. Aqui nós temos inicialmente a tela com os fornecedores que fazem parte desse pregão. Eu posso novamente buscar aqui, realizar uma busca pelo nome dos materiais que estão contidos somente nesse processo em particular. Isso é diferente da tela anterior, que lá eu podia fazer uma busca por materiais em todos os processos vigentes. Aqui seria apenas nesse. Eu vou ter que selecionar o fornecedor que eu quero. Eu posso fazer uma consulta aqui também por código dos materiais. Nesse caso, nós só temos o nosso notebook, eu vou selecionar ele. Aqui nós temos que indicar o código da unidade para a qual o bem será tombado. No caso desse material, ele vai se tornar um bem, então temos que indicar para qual unidade isso é esperado. Eu vou definir como sendo a própria Superintendência de Informática. O usuário tem que definir a quantidade de itens que ele quer. No caso, eu vou indicar apenas um, que é a quantidade que nós solicitamos. Esse campo finalidade serve para indicar para que o bem vai ser utilizado, porém ele não é realmente necessário, pois não é obrigatório. Eu vou mandar incluir o material. Vou ter que definir a modalidade do empenho para qual ele que vai cobrir esse custo do material. Vou colocar como sendo ordinário mesmo e vou enviar a minha requisição. No caso, o sistema vai solicitar agora o orçamento de qual unidade vai cobrir o custo dessa requisição. Aqui, por exemplo, eu vou indicar que vai ser a própria Universidade Federal. Vou mandar gerar a autorização. No caso aqui, ele está dizendo que minha requisição foi cadastrada, porém ela está pendente dessa autorização orçamentária. Vai ter que algum gestor de orçamento realizar essa autorização para esse usuário. Aí, a partir desse momento que ela for autorizada, ela vai poder ser encaminhada para o setor de orçamento para que seja gerado o empenho com base nessa solicitação. Bom, basicamente nós vimos aqui, em resumo, o fluxo principal
da parte onde o usuário ele quer realizar uma compra, uma nova compra para um processo do tipo registro de preços, nós verificamos como é feita uma requisição, como essa requisição é analisada pelo gestor de compras, como ela é trabalhada na licitação e, no caso, como esse material ele é solicitado após o momento em que o processo estiver vigente. Em resumo, o fluxo de compras seria esse.